João 3,16 diz assim, vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero saber de onde vocês estão tirando aquele na versão. Isso é automático, né? O pessoal já tem aquele versículo na cabeça, é bom, que já decorou em uma versão, tá certo. Queridos, o texto de João capítulo 3, versículo 16 é um texto maravilhoso, né? E dignamente maravilhoso, ele merece ser maravilhoso porque ele trata de um assunto espetacular, assunto assim profundamente enriquecedor. Quando você lê, estuda o texto de João 3,16, você se sente envolvido pelo amor de Deus. E esse texto de João capítulo 3, versículo 16, é sem sombra de dúvida o texto mais conhecido e mais amado de toda a Escritura. Talvez não seja o seu, mas na totalidade dos crentes, o texto que eles mais conhecem é João capítulo 3, versículo 16. E nós temos estudado o contexto aonde ocorre esse versículo, que é a conversa entre Jesus e esse homem chamado Nicodemos. E esse texto ele é tão importante que o grande reformador Martinho Lutero chamou ele da miniatura do Evangelho, ou Evangelho em miniatura, ou o mini-evangelho, como alguns falam. É um texto muito importante para nós compreendermos o amor de Deus pelos pecadores e a salvação que há em Cristo Jesus. Agora tem alguns detalhes importantes sobre João capítulo 3, versículo 16. E, para mim, o que mais chama a atenção, e é digno de nota num tempo de reflexão como esse, é que João capítulo 3, versículo 16, muito provavelmente não foi falado por Jesus. Algumas Bíblias, elas têm aquelas letras vermelhas, elas colocam em vermelho tudo que Jesus falou, talvez você conheça essa versão ou até faça uso dessa versão. O certo é o seguinte, a maneira como o evangelista João escreve o seu evangelho, às vezes confunde o que é a observação do evangelista e o que é palavra de Jesus. É a maneira como ele escreveu. Isso acontece em vários momentos do Evangelho de João. A gente não sabe se é Jesus falando ou se é observação do evangelista. E João capítulo 3, versículos 16 até o versículo 21, é tipicamente uma situação dessa. Nós não sabemos, de fato, se João capítulo 3, 16 foi falado por Jesus ou é uma observação evangelística de João. Eu parto do princípio que João 3, do 16 ao 21, não foi um texto falado por Jesus, mas é uma observação feita por João sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos. Por quê? Por conta do discurso, da maneira como é construído o texto. Me parece que esse texto, ele é uma observação joanina, agora o que não dá demérito nenhum ao fato de não ter sido pronunciado por Jesus. O texto reflete a verdade, até porque o evangelista João, ele está inspirado divinamente para pronunciar essas palavras. Tá certo? Então, perceba, nós estamos falando, João capítulo 3, versículo 16, estamos falando sobre aquele que é o epíteto da fé cristã, é o pináculo, é o centro da fé cristã, que vai tratar acerca do amor de Deus pela humanidade, a ponto dele entregar o seu Filho para morrer pelos pecadores. Agora, isso tem um detalhe importante. Apesar de João capítulo 3, versículo 16 ser um texto importante, ele não traz tudo sobre o Evangelho. Ele não é o único texto que deve ser utilizado para evangelizar. O Evangelho é muito mais do que João capítulo 3, versículo 16. Existem conteúdos, conhecimentos importantes acerca da condição do pecador, presente, do destino atual, do destino futuro, seja a condenação, seja a salvação,
que não estão presentes em João capítulo 3, versículo 16. Então, ainda que João 3,16 seja um texto importante, um texto brilhante, um texto essencial para o conhecimento acerca do que é o Evangelho, ele não é o único texto que trata sobre o Evangelho. Então, a gente não pode usar apenas João capítulo 3, versículo 16, para evangelizar, porque Evangelho está muito além de João capítulo 3, versículo 16. Eu não sei, por exemplo, olhando para João capítulo 3, versículo 16, porque o homem precisa de salvação. Eu também não encontro expresso em João capítulo 3, versículo 16, o destino final dos ímpios. Diz que eles perecerão, mas não fala que perecimento é esse. Também fala da vida eterna, mas ele não entra em detalhes acerca dessa vida eterna. Então, João capítulo 3, versículo 16 é um texto importante, mas ele não é todo o Evangelho. Então, você não pode substituir toda a leitura do Novo Testamento por João 3,16. Então, você fala de Jesus com base no seu testemunho e você conclui o seu evangelismo com João 3,16. Está errado, porque João 3,16 é um texto, dentre tantos outros, que nós devemos usar para esclarecer os pecadores acerca da necessidade de salvação. Então, nós encontramos em João 3,16 esse texto que é maravilhoso. E nós temos 4 grandes motivos para observar, ler, entender e receber esse texto como um texto grandioso. Por quê? Primeiro, porque esse texto de João capítulo 3,16 fala sobre o grande amor de Deus pelos pecadores. Olha o que João 3,16 fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então, nós estamos falando acerca de um Deus pessoal, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus perfeito em todo ser, em todos os seus atributos, que está disposto a amar esse mundo. E esse mundo aqui, olha, você perceba, um judeu do primeiro século, ouvindo de Jesus, ouvindo do evangelista, a igreja do primeiro século, ouvindo que Deus ama o mundo. Na mente de um judeu do primeiro século, o amor de Deus era específico para os judeus. Então, quem era o povo escolhido de Deus? Os judeus. Quem era o povo amado por Deus? Eram os judeus. Quem era o povo da aliança? Eram os judeus. Quem era o povo salvo? Eram os judeus. Quem era o povo que veria e entraria no reino? Eram os judeus. Então, para um judeu do primeiro século, e a igreja do primeiro século era uma igreja tipicamente judaica, e a gente encontra no livro de Atos a relutância da igreja em levar o evangelho aos gentios. Então, tipicamente, na mente de um judeu, e Nicodemos era um judeu, eles entendiam que a bênção de Deus era específica para os judeus. Era para eles eram o povo da aliança. E os gentios, se eles quisessem ter acesso ao reino, eles precisavam se converter à religião judaica, eles precisavam se envolver dentro da cultura judaica, senão eles estariam fora do alcance do evangelho. Quando Jesus diz que Deus ele ama o mundo, ele está dizendo o seguinte: Deus ele não ama só judeu. Deus ele ama gentio, Deus ama grego, Deus ele ama italiano, Deus ele ama o povo romano que oprimia a Palestina naquela época, Deus ama os ímpios de Corinto, Deus ama os ímpios de Éfeso, Deus ama os africanos, Deus ama o povo de Roma, Deus ama o povo da Espanha. O amor de Deus ele não está circunscrito a uma certa região geográfica e a uma cultura religiosa. O amor de Deus é um amor que envolve todo mundo. Então ele não encontra fronteira, seja de cultura, de tribo, de língua, de raça, assim como lá em Apocalipse nós encontramos que o Cordeiro comprou pessoas de toda a tribo, povo, cultura, língua e raça para servir, para ser propriedade do Cordeiro. Então o que está sendo expresso nesse momento é que esse Deus santo, esse Deus puro, ele ama
todo mundo, independente de a qual local geográfico esse ser humano se encontra. Então, é um amor universal. Deus ama o mundo todo, e isso para um judeu é muito chocante, porque o mundo todo não conhece a lei de Moisés. Como é que Deus ele pode amar aquelas pessoas que são desobedientes à lei? Aquelas pessoas que não conseguem ter acesso à religião judaica. Como Deus pode amar essas pessoas? Porque o amor de Deus é grande. Primeiro, o amor de Deus é grande não pela quantidade de pessoas que Ele ama, mas pelo estado de rebelião na qual elas se encontram. O amor de Deus é grande porque o objetivo do amor de Deus são aquelas pessoas que odeiam Deus. São os ímpios, os depravados, os pecadores, os que não querem saber de Deus. Por isso o amor de Deus é grande. Podia ser o amor por um só, o amor por 10, o amor por 1 milhão, o amor por cada pessoa dessa humanidade. Não se trata de número, se trata da intensidade do coração do pecador em rebeldia contra Deus. Queridos, você perceba se isso é real ou não. Quantos casamentos não terminam porque o amor acaba? E o amor acaba por uma pessoa que é igual, tão pecadora quanto você. Se é um altruísmo amar uma pessoa que é diferente e ao mesmo tempo igual, que é sua esposa, seu esposo, seu filho e seu filho, imagine Deus santo, puro e perfeito, amando pecadores que estão no estado de rebelião contra Ele. O ser humano não é uma massa de coitados. Os seres humanos não são um grupo de pobrezinhos perdidos nesse mundo. A massa de pecadores desse mundo é uma massa de pessoas em estado de rebelião, ira e revolta contra Deus. Não são neutros nem pobres, coitados, são pessoas que preferem servir a si mesmos, ao mundo e ao diabo do que servir a Deus. Isso é tão claro, tão correto, que eu lhe faço um desafio: leia João 3,16 para qualquer pessoa que seja, e os ímpios não entenderão a sua mensagem. Só é possível entender a profundidade da mensagem de João 3,16 se a pessoa de fato conhecer a Jesus. Enquanto não conhece a Cristo, a mensagem continua nublada, ocultada, escondida. Para entender João 3,16 é preciso nascer de novo. Então o amor de Deus é grande não pela quantidade, mas pelo tipo de gente que Ele ama. Porque Ele ama adúltero, Ele ama homicida, Ele ama escravo do álcool, Ele ama escravo das drogas, Ele ama os ególatras, Ele ama os pervertidos, Ele ama os depravados. É esse tipo de pessoa que Ele ama. Ele me ama, Ele ama gente como eu, ama gente ruim, péssima, depravada, destruída como você. E é pelo fato dele amar gente como nós, é que o amor dele é grande. Segundo, e o amor de Deus é grande pelos benefícios que Ele traz pelo pecador, que Ele faz pelo pecador. Por que o amor de Deus é grande? Não é porque Ele apenas é declarado, não é aquele amor falso, hipócrita, de alguém que diz eu amo você e não faz nada pela pessoa. Porque o amor de Deus é grande, é pelos benefícios que esse amor traz para o pecador. O que Ele fez? Ele deu o seu filho. Ele não falou que ama. Deus ele não criou um poema. Deus ele não criou uma música. Deus ele não fez um PowerPoint. Deus ele não fez uma obra de arte. Ele deu o seu filho. Então esse é o grande benefício do amor de Deus, e por isso o amor de Deus é um amor tão grande. O que se ressalta nesse texto é a grandiosidade do amor de Deus. Somente um Deus com amor tão grande é capaz de amar uma humanidade tão comprometida com o pecado. Por isso que o texto diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Esse amor é incomparável.
E esse amor é grande também por causa da oferta de Deus pelos pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único ou seu Filho unigênito. O amor foi demonstrado em sua decisão de dar o seu Filho único. Deus não ofereceu um outro pecador como eu e como você, nem ofereceu o mais perfeito dos anjos. Para demonstrar o amor dele pelos pecadores, Deus enviou o seu próprio Filho. Deus, ele nos deu Jesus. Então veja a grande oferta. Eu acho muito interessante essa expressão, que deu o seu Filho, seu único Filho. Olha aí versículo 16 de João capítulo 3, que deu o seu Filho único, ou Filho unigênito. Essa expressão é interessante. No grego diz assim, ton huion, ton monogené. E essa construção, ela vai nos lembrar muito um outro texto lá do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Quando Deus diz para Abraão, Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho. Eu fico pensando, a gente tenta pensar algumas coisas referentes à mente e ao coração de Deus. Quer dizer, aquilo com Abraão aconteceu milênios antes de Jesus ser enviado para morrer por nós. E eu fico imaginando Deus, ele mandando Abraão entregar para si o seu único filho, sabendo que no futuro ele faria isso por nós. Porque Deus, ele chama instante eterno, né? Deus vê tudo o tempo todo, sem divisão de tempo. Para ele, 1000 anos e um segundo é a mesma coisa. Então, quando Deus diz para Abraão, olha, Abraão, eu quero que você me dê o teu filho, o teu único filho, é algo que ele faria no futuro. Exatamente. A grande diferença é que no caso de Abraão, Deus, ele providenciou para Abraão um sacrifício. Vocês lembram dessa história? Quando Abraão estava com a mão levantada, com o cutelo nas mãos, o filho amarrado, para matar o filho, ele iria fazer isso. Diz que o anjo impediu que Abraão fizesse isso. E apareceu o que do lado? Um cordeiro para ser oferecido no lugar de Isaac. Deus, ele fez a mesma coisa, só que não tinha ninguém para segurar a mão de Deus. Não havia ninguém que pudesse substituir o sacrifício do filho dele. Romanos capítulo 8, versículo 32, Deus não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Ele deu o filho dele por nós. Não havia nada mais a ser feito. A grande oferta de Deus pelos pecadores. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quão forte é dizer um pai que agradou matar, moer, esmagar o próprio filho. Um dia como hoje, dia dos pais, eu só me vejo como protetor do meu filho. Todo pai se sente guardião, protetor do filho. Não é assim? Mas o texto de Isaías diz que ao Senhor agradou esmagá-lo. Como isso é forte, amados. Então, o amor de Jesus por nós, ele é demonstrado no tipo de gente que ele ama e no que ele fez por amor a essas pessoas. Ele entregou o seu próprio filho. Terceiro, o amor de Deus é grande pela condição de Deus pelos pecadores. Quer dizer, amados, não é só saber que Deus ama. Talvez todas as pessoas desse mundo saibam que Deus as ama. Talvez essa seja a única verdade que a maioria das pessoas entendam sobre Deus, que Deus é um Deus de amor. De fato, Deus, ele ama. Mas existe aí uma grande condição. O texto diz, para que todo aquele que nele crê. Então, apesar de Deus ter amado o mundo, apesar de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, a salvação, ela depende de alguma coisa. Depende da fé, para que todo aquele que nele
crê. Diante de tão grande amor e da manifestação inequívoca da bondade de Deus ao enviar seu próprio Filho para morrer pelos pecadores, como as pessoas reagem? Nós vimos, Deus ele ama pecadores, Deus ele envia Jesus para morrer pelos pecadores, e como a maioria das pessoas reagem? Com incredulidade. As pessoas não conseguem acreditar nisso. Acreditar mesmo, eu não estou dizendo ter um tipo de convicção, né? Aquilo que eu chamo de incredulidade direta, né? Aquela pessoa que não crê que Jesus foi enviado de Deus para salvar pecadores. Incredulidade direta. Você acredita que Jesus é Deus? Não. Você acredita que ele foi enviado por Deus para o perdão dos nossos pecados? Não. É incredulidade direta. E existe uma incredulidade que é parcial, elas são apegadas a Jesus como alguém amoroso e compassivo, mas não se sentem pecadores necessitados de um Salvador. Isso também leva para o inferno, a incredulidade do mesmo jeito. E as igrejas estão cheias de incrédulos desse tipo. Versículo 18 de João 3 é claro: quem não crê já está condenado. Quem não crê em Jesus da maneira correta, esse Jesus como Salvador pessoal, como oferta perfeita para o perdão do pecado, quem não acredita assim, versículo 18, independente do tempo que você tem de igreja, qual sua religião, o que você professa, se você tem livro religioso em casa, se você tem Bíblia, até se você vem à igreja evangélica, se você não crê assim, o texto diz que você já está condenado. Então, nós podemos, diante desse texto, em que nós encontramos um grande amor de Deus, oferecendo um grande sacrifício, nós podemos reagir com incredulidade ou como deveríamos reagir com fé genuína. Alguns, aqueles nascidos da água e do Espírito, manifestam fé genuína em Jesus. Por isso que Jesus fala em João capítulo 3, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Só consegue ter essa fé genuína em Jesus quem nasceu da água e do Espírito. João capítulo 1, versículos 12 a 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da água, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses que têm fé dessa maneira não serão condenados. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, porque nasceram da água e do Espírito. E a grande condição para os pecadores pode conduzir também à grande segurança de Deus para os pecadores. É o que o texto fala, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo ser humano, e todos vocês aqui, desde o mais novo até o mais velho, todos aqui nesse lugar, se encontram em um de dois estágios. Dois estados, não tem um estado intermediário. Ou você se encontra naquele estado, como João 3,16 fala, de perecendo, porque se você não tem a vida eterna, você está perecendo. O que significa que você continua debaixo da ira de Deus, João capítulo 3, versículo 36. Deus ele continua insatisfeito, irado contra você. Você continua condenado pelo pecado, versículo 18. Se você ainda não tem essa fé em Jesus, você continua em condenação pelo pecado e continua afastado de Deus. Pastor, mas eu oro. Se você não tem essa fé, suas orações não valem nada. Pastor, mas eu faço boa obra. Se você não tem fé em Jesus, sua obra é boa, mas ela não leva você para a eternidade. Pastor, eu tenho frequentado a igreja. Se você não tem essa fé em Jesus, você continua condenado. Independente do nosso sentimento religioso de bem-estar, sem Cristo, todo pecador está morto. Todo pecador continua condenado.
Ah, mas pastor, mas eu me sinto tão bem. Se você não tem fé em Jesus, continua morto, continua condenado. Ah, pastor, mas quando eu falo eu sinto que Deus me ouve. Não sou eu que estou dizendo isso. João capítulo 3, versículo 36, está escrito aí, ó. Por isso, quem crê no Filho tem a vida, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra que está declarando sobre você. Que se você não tem fé salvadora em Jesus, você continua perecendo, independente do sentimento religioso que você tenha. Se você não teve um encontro transformador com Jesus, se sua vida não foi transformada, se você não nasceu de novo, você pode ter o bem-estar que você quiser. A Bíblia continua declarando sobre você uma sentença de morte espiritual. Então, o primeiro estado que a pessoa pode estar sem Cristo, está perecendo, está morto, ausente de Cristo, e o destino dela será invariavelmente a condenação eterna, o inferno. Agora, ele veio para que aqueles que creem nele exatamente não perecessem. Então, o objetivo da vinda de Jesus, e nós vamos ver isso semana que vem, o objetivo da vinda de Jesus não é deixar o homem na morte, no inferno, na condenação, é ao contrário, é dar-lhe vida, que é o segundo estado que nós encontramos. Este estado de vida eterna é o estado de todo aquele que nasce de novo. Quem nasce de novo tem a vida eterna. E essa vida eterna nós precisamos entender de duas maneiras. Primeiro, a vida eterna diz respeito ao tempo, porque a vida eterna é uma vida que não acaba. É um tipo de existência que não vai ser interrompida com a morte. Nós nunca vamos morrer. A Bíblia diz que nós não pereceremos eternamente, nós não morreremos. A Bíblia garante isso. Ou seja, quando ele fala de vida eterna, ele está se referindo a um tipo de vida que não tem fim. Só que tem um problema aí. Porque os ímpios também existirão eternamente. Ou seja, os ímpios também terão vida eterna. Então, vida eterna, em determinado aspecto, não pode se resumir à quantidade de tempo, porque os ímpios também não morrerão, nesse sentido de desfrutar da presença de Deus, porque os ímpios, eles morrerão eternamente. Por isso que a Bíblia trata como inferno, como condenação eterna. Por isso a vida eterna, ela não diz respeito apenas ao tempo que não para, mas trata acerca de um tipo de vida. Ou seja, é uma qualidade tão superior à nossa, que nós devemos entender que a nossa vida presente é apenas uma sombra da verdadeira vida, que é a vida eterna ao lado de Deus. Então a vida, ela é eterna porque não acaba, e é uma vida eterna dada a sua qualidade, daquilo que nós desfrutaremos na presença do Senhor. Então, vida eterna não é só tempo, vida eterna é também o tipo de vida que nós vamos ter. Principalmente essa vida eterna diz respeito à qualidade, porque na vida eterna nós desfrutaremos de todo um relacionamento eterno com Deus. Eu quero concluir fazendo duas breves observações. Primeiro, João capítulo 3, versículo 16, é para a igreja, para os crentes, um chamado à proclamação do evangelho a toda criatura. Nós, como crentes em Jesus, temos a obrigação de espalhar o conhecimento do evangelho através da proclamação, falar de Jesus para todas as pessoas, porque a Bíblia nos orienta do amor de Deus para pessoas de todos os lugares, de todo esse mundo. Então, primeiro, ao olhar João 3,16, nós devemos nos sentir animados, estimulados, vocacionados e impulsionados a proclamarmos o amor de Deus para todas as pessoas. E segunda aplicação,
acima de tudo, João 3,16 é um convite para pecadores se arrependerem, confessarem seus pecados e depositarem a sua fé em Jesus. Porque Jesus, se arrependendo, confessando os seus pecados, depositando sua fé em Jesus, é a única maneira de nascer de novo e entrar no reino. Se você ainda não fez isso, você continua na condenação. Então, ao mesmo tempo em que João capítulo 3,16 me diz que eu preciso compartilhar do Evangelho com todos os pecadores, ao mesmo tempo, para o pecador, o que ele diz? Você precisa se arrepender, confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus e depositar a sua fé em Jesus. Senão, você continua condenado. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.